Dia Zero. O dia anunciado tantas vezes ao longo de várias décadas chegou. As redações online da CNN, da BBC ou da Al Jazeera emitem comunicados incessantemente. Os tweets reportam a mesma situação em todo o planeta. A guerra pela posse da água, que até o momento estava localizada nas regiões mais afetadas do planeta, tinha-se generalizado. As grandes potências colocam todos os seus meios ao serviço de uma só causa: controlar as jazidas de água potável que ainda subsistem. O cenário de miséria e o drama humanitário, subejamente conhecidos na África subsaariana, e os conflitos pela posse da água dos territórios da Península Arábica e, pontualmente, noutras zonas do globo, tinham-se multiplicado vertiginosamente. Apesar dos inúmeros alertas, ninguém parecia estar preparado para aquele momento. Os tratados assinados pela gestão partilhada dos recursos hídricos foram simplesmente ignorados. No hemisfério sul não existem jazidas subterrâneas com água disponível. A cidade do Cabo, a primeira grande metrópole a ficar sem reservas, é hoje uma mega cidade fantasma. Sendo a exceção, ainda subsistem algumas ilhas nesta catástrofe global. São uma imensa minoria ultrapoderosa, como é o caso da Suíça, que na Europa detém uma cota estratégica deste ouro azul, como agora lhe chamam. Tudo está seco, castanho, cor do pó. A terra está gretada e grita por água. Filas intermináveis de gente, dos que decidiram ficar e não engrossaram os fluxos migratórios de sul para norte, espera pelo seu quinhão de água racionada. A água está contada. As doenças disseminam-se. A propagação do medo não tem precedentes. Custa-nos a acreditar que este cenário possa vir a acontecer realmente. Não gostamos de más notícias e parece haver um mecanismo humano que nos impede de ver a possibilidade de chegarmos ao limite. O ciclo da água, por si só, já não é suficiente para purificar este recurso natural primordial, pelo que o acesso futuro a ele acaba por ser um dos grandes desafios da humanidade. Segundo as Nações Unidas, se continuarmos a poluir e degradar este recurso, não existirá água suficiente para saciar a sede de nenhum cidadão do planeta já em 2050. Isto é já amanhã. Portugal vai ter um papel muito importante para conseguir contrariar as previsões mais pessimistas. É a partir deste ano, 2018, que começará a funcionar em Portugal o Centro Internacional de Excelência para a Água e Saneamento, o primeiro organismo da Organização das Nações Unidas a ter sede em Lisboa. O Centro de Excelência servirá para encontrar caminhos que assegurem a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Nas águas do Algarve, existe o compromisso de gerir o ciclo urbano da água em equilíbrio com os ciclos da natureza, conservando e valorizando as massas de água, tratando os resíduos produzidos e conservando a biodiversidade ao serviço dos ecossistemas. Hoje, os sistemas multimunicipais de abastecimento e de saneamento de águas residuais do Algarve são um exemplo de boas práticas e um caso de estudo quando se quer dar um exemplo de uma boa administração nesta área tão essencial à vida. É esse compromisso que as águas do Algarve quer manter bem vivo e contribuir para, em rede, encontrar respostas no campo científico, social, empresarial e ambiental que permitam encontrar soluções sustentáveis de médio e longo prazo.